Olá, meu professor da revista Atitude. Eu quero trabalhar com você aqui agora a lição de número 10. Esta lição trabalha com a carta aos Filipenses, então nós já caminhamos por algumas das cartas mais profundas do apóstolo Paulo e agora chegamos a Filipenses. Filipenses também é uma das chamadas cartas da prisão. Possivelmente Paulo estava preso ou na cidade de Éfeso ou na cidade de Roma, talvez em Cesareia, a gente não sabe ao certo qual é o contexto da prisão, mas ele estava preso. E dali ele recebeu notícias de que os crentes daquela igreja que ele plantou lá na cidade de Filipos estavam entristecidos por causa da sua prisão. E é em função desta tristeza das suas ovelhas que Paulo escreve. Ou seja, Paulo não está nesta carta preocupado necessariamente com alguma heresia, com alguma situação em torno da igreja. Ele recebeu notícias de que os irmãos estavam entristecidos por causa da sua situação. E então, para confortá-los, ele escreveu esta carta. Então é uma carta cheia de palavras pastorais de uma pessoa que quer confortar o outro, que está entristecido. Nesta carta há uma série de palavras como alegrar-se, alegria, me alegro. Este conjunto de palavras aparece nesta carta mais do que em qualquer outra carta do apóstolo Paulo, para indicar para nós qual é a razão e o motivo desta carta. E logo nos capítulos 1 e 2, que são os alvos desta lição, a lição de número 10, o Paulo trabalha isto aqui. Ele inicia dando ação de graças pela vida dos crentes, pela vida dos discípulos dele lá da cidade de Filipe. Ao mesmo tempo, ele agradece a Deus pela sua situação. Veja só, Paulo estava preso, mas nem por isso ele está reclamando. Paulo nunca reclamou destas coisas. Na verdade, quando ele descreve estas coisas, ele diz que estas coisas são lucro, porque sofrer por amor de Cristo faz parte do ministério. Então, Paulo fala isto aqui. Ele diz que se é por causa do seu sofrimento, engrandecer o nome de Jesus, que ele passe por isso. Ele não tem dificuldade em passar por isso, não. Ele não se arrepende de nada do que aconteceu com ele, ele não reclama e, na verdade, no final, ele vai dizer que tudo isso é lucro por amor ao Evangelho. As prisões dele, as prisões de Paulo, são, na verdade, lucro para o Evangelho, porque por causa delas o Evangelho de Cristo é dignificado. Então, Paulo trabalha aqui a questão da relação entre amor e oração. Paulo trabalha aqui a questão da prisão em função de Jesus Cristo, que leva o Paulo a descrever a sua prisão como prisão de Jesus. O Paulo trabalha nesses seguintes termos: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. Concretamente, ele é prisioneiro de Roma, ele é prisioneiro do Império Romano. Mas, veja que coisa interessante, quando ele diz que ele é prisioneiro de Jesus Cristo, o que ele está dizendo é, por amor a Jesus, que ele está ali. Mais do que isso, Jesus permitiu que ele estivesse ali, porque por meio desta prisão o Evangelho será dignificado, o Evangelho, inclusive, chegará a lugares que não chegaria de uma outra maneira. Então, por isso, ele é prisioneiro de Jesus Cristo. Ele se declara testemunha do Evangelho de Cristo. Veja, ele está atrás das grades, mas atrás das grades, Paulo continua pregando, Paulo continua testemunhando. E aí tem um momento desta primeira parte da carta aos Filipenses que ele discute a questão dos seus adversários, pessoas que, inclusive, estavam se alegrando com a sua prisão. E ele argumenta de uma maneira muito interessante, muito profunda, inclusive, que ele não vê problema com isso, ele não tem dificuldade com isso. Essas pessoas estão alegres porque ele está preso, e o Paulo olha para isso e diz que, se for para engrandecer o Evangelho, não tem problema nenhum que essas pessoas continuem agindo desta forma. E esta visão de sofrer por causa do Evangelho aparece aqui na carta aos Filipenses de uma maneira bonita, profunda, e eu queria que você, meu professor, apresentasse essa mensagem, que você esclarecesse isso para os seus alunos. É preciso insistir com eles que em alguns momentos o missionário sofre, em alguns momentos o pregador sofre, mas se for para sofrer por causa de Cristo Jesus, não tem problema nenhum, isso faz parte do próprio ministério. Eu vou parar por aqui, eu me encontro com você numa outra oportunidade. Até lá, se Deus quiser.